Pessoal, hoje eu separei filmes de terror que passavam na sessão da tarde nos anos 80, 90 e 2000. Só tem clássico nostálgico, 20 opções. Vocês já sabem como funciona. Vamos lá. Eu sou o RRB, você está no Terror de Hobby, Os Garotos Perdidos. Abre o vídeo de hoje, já começo com pedrada, paulada, clássico, um dos maiores clássicos sobre vampiros que você vai encontrar em toda a história do cinema. É sobre dois garotos adolescentes com sua mãe que se mudam para uma cidadezinha no meio do nada, cidadezinha praiana, conhecida por ser a capital dos homicídios dentro do território estadunidense. E é lá que eles vão se perceber dentro de um grande jogo terrível, porque a cidade é um covil de vampiros, com os dois Coreys, né? Essa nostalgia clássica, Corey Haim ao lado de Corey Feldman, eles que fizeram também Sem Licença para Dirigir. Quem não se lembra desse filme, também da Sessão da Tarde? E sempre fica aquela pergunta, né? Qual é o melhor filme de vampiros da década de 80, ou mesmo no gênero, como um subgênero como um todo, os Garotos Perdidos ou A Hora do Espanto? Eu gosto mais de A Hora do Espanto, que passava no Corujão, que passava durante a noite, que eu já trouxe também no canal, mas Os Garotos Perdidos é incrível. Kiefer Sutherland como o Vampirão Mor. Vampirão Mor não, tem um camarada acima dele, tem também a direção do Joel Schumacher, obra incrível, e a sequência com saxofone que vai permear aí o inconsciente coletivo do fã de terror particular, né? Sequência aí patética e ao mesmo tempo adorável. Vamos entrar em franquias famosas. Criaturas 2. Esse é mais focado na diversão, não que o primeiro não seja, mas ele é mais debochado. As criaturas voltaram, os homens do espaço também, tudo dentro dessa cidadezinha, as bolas de poeira aí infernizando diferentes pessoas. É uma quadrilogia, eu assisti até o terceiro volume, os dois primeiros são incríveis, embora esse segundo perca um pouquinho de qualidade em relação ao clássico, o terceiro já é bem inferior. Qualquer dia eu vou terminar essa quadrilogia. Eu não sei se depois, nos anos 2000, saíram aqueles volumes lá meio independentes, com pouquíssimo orçamento, mas Criaturas, uma franquia aí super divertida, é uma versão de Taubaté de Gremlins, que eu vou falar daqui a pouco também. Criaturas, agora é a hora do clássico mesmo, mais focado no terror, mas também se utiliza de muita comédia. Nesse exemplar, o que abre a franquia, há um maior cuidado com a história. Acontece nessa cidade pequena, novamente, cai uma espécie de meteoro, o garoto está em sua casa e passa a alertar todo mundo, um mal que se aproxima, ninguém acredita no garoto, até que é tarde demais. Aqui a comédia se insere nos caipiras, na cidade pequena, mas o terror, inclusive meio gráfico, aparece de uma forma bem abrangente. E eu falei, né, uma cópia de Gremlins, mas é uma cópia que dá certo, uma cópia positiva. Tem até aquele Emmett Walsh, ator lendário, que sempre interpretou esses caipiras como um dos protagonistas, acrescentando aí na qualidade da obra. Sessão da Tarde aí, sempre com grandes opções. Convenção das Bruxas, um dos filmes mais nostálgicos que passava pra mim na Sessão da Tarde nos anos 90 e início dos anos 2000. Sempre que passava eu parava tudo que eu estava fazendo para assistir e estava sempre sendo reprisado. É a história desse garotinho com sua avó que vão passar as férias nesse hotel que eles não sabem, conforme o título sugere, é que o hotel está tendo uma convenção de bruxas. É aí que nós vamos ter uma trama fragmentada em duas metades. Primeira metade com o garoto junto com o amiguinho que ele conhece no local, conhecendo as bruxas e tendo que lidar com essa situação, e na metade final o garoto e seu amiguinho sendo transformados em ratinhos e lutando contra essas criaturas das trevas. É baseado no romance, eu não sei, do Roald Dahl, que teve várias obras adaptadas para esse formato de séries, de filmes. Angélica Houston como protagonista e direção do Nicholas Roeg, ele que fez Inverno de Sangue em Veneza. Falei recentemente sobre essa obra e o que eu mais gosto aqui, a parte que eu menos gosto, é quando eles são transformados em ratinhos. Acho que perde um pouquinho do charme, mas a abertura, 5, 10 minutos, quando essa primeira bruxa é introduzida na história, ainda na casa do garoto e sua avó, ele em cima de uma árvore, é aterrorizante e mostra que você não precisa de uma faixa etária muito alta, né, de muita violência para deixar o espectador completamente assustado. Você aí, independentemente da sua idade e que não assistiu por alguma razão Convenção das Bruxas, pode colocar que é diversão garantida e muitos
sustos. Abracadabra, também uma das obras mais nostálgicas dos anos 90, é sobre essa cidade pequena, os garotos, né? Um garoto, uma menina e um irmãozinho menor, eles acabam despertando bruxas que estavam meio que adormecidas há centenas de anos, e agora, na noite de Halloween, que essas bruxas vão tentar, vão forçar ali uma manutenção de suas vidas, assim como destruir os garotos daquela cidade. Tem como protagonista, né, liderando as bruxas, a Bette Midler, e é um filme adorável. Esse sim, né, eu falei de Convenção das Bruxas, que serve para qualquer idade. Eu continuo achando isso para Abracadabra, mas a visão é um pouquinho mais infantil, né? É mais para você apresentar para um filho, para uma filha. Como eu conheci pela primeira vez quando eu era criança e foi muito nostálgico, sempre que outubro chega, eu preciso assistir, sempre me diverte, sempre me dá aquela sensação de tranquilidade, de que está tudo no lugar. E teve sequência, a sequência eu não assisti ainda, não foi muito bem avaliada, e um dos grandes filmes aí que teve como produção a Disney. O Anjo Malvado, esse é espetacular e aterrorizou toda uma geração de crianças nos anos 90. Elijah Wood, ao lado do infernal Macaulay Culkin. É sobre um garoto que perdeu a mãe recentemente e ele vai morar por alguns meses com familiares. Lá tem esse casal com os filhos pequenos. O que ele não sabe é que um dos filhos desse casal é uma criatura do demônio. Inicialmente ele até forma uma amizade com esse garotinho na mesma faixa etária, de 10 anos mais ou menos, e conforme os dias vão se passando ele percebe que o garoto tem alguma coisa de muito errado, o garoto é um psicopata de verdade. Eu gosto bastante da o filme em seu caráter técnico, né? Fotografia, ambientações, o senso de aventura, as sequências de ação, é irretocável. Até surpreende para uma obra mais focada para um público ali de 18, 20 anos, né? Não é para um público infantil, por mais que a Globo exibisse, mas acho que ele perde um pouquinho na segunda metade, quando o garoto fica muito inteligente, passa a prever todos os movimentos dos adultos, da situação, mas a primeira metade é incrível, as descobertas, primeiro desses dois jovens, né, explorando aquela cidadezinha, depois quando o garoto se dá conta que ele tem um psicopata ao lado, e teve aquela famosa história do finalzinho que tem uma cena num penhasco e o Macaulay Culkin foi convencido a fazer a cena. A produção falou para ele convencer os pais, depois os pais falaram, não, você vai ter que convencer agora o Macaulay. E eles falaram, o que você quer para gravar essa cena super perigosa no penhasco? E o Macaulay Culkin pediu uma arma de chumbinho. Olha a inocência do garoto, o maior ator mirim de todos os tempos. E O Anjo Malvado é um filme incrível. O Carro Desgovernado, uma daquelas opções que só ganhou notoriedade exatamente no Brasil, foi concebida para a televisão e ganhou notoriedade por ter passado por várias vezes na sessão da tarde. É um filme do final dos anos 90 e foi muito reprisado no início dos anos 2000. Tem até como um dos protagonistas o Judge Reinhold, ator que fez a franquia Um Tira da Pesada. Vocês vão se lembrar rapidamente dele depois de assistir o filme. E é sobre um carro que a garota está dirigindo, ela vai dar carona a um outro homem, vai atropelar outro e também dar carona, só que esse carro tem um problema nos freios. É aí que nós vamos ter uma versão meio falsificada de velocidade máxima dentro de um carro com pouquíssimo orçamento e cenas verdadeiramente patéticas. Vale pela nostalgia. Se você assistiu naquela época, vale uma revisão, vai te liberar vários sentimentos positivos da época. Se você nunca assistiu, aí eu falo, é melhor deixar passar em branco, não assistir, porque não envelheceu bem, quer dizer, mesmo no seu lançamento ele já estava velho, né? Já não valia a pena assistir. Mas aí, para quem quer nostalgia, O Carro Desgovernado. Elvira, a rainha das trevas, Cassandra Peterson, interpretando a nossa querida Elvira, que parte numa espécie de road movie atrás de uma mansão, né, uma casa velha que ela recebeu de um tio, só que ela vai encontrar muitos perrengues, assim como uma cidadezinha que não está muito satisfeita com a presença da Elvira. Sinceramente, a trama pouco importa, né? O filme nem é tão bom assim, mas foi muito reprisado e ganhou notoriedade por ser proibidão, né? Porque só o pôster eu tive que dar uma censurada aqui para a plataforma. Imagine essa obra passando nos anos 90 para garotos de 8, 10 anos. É claro que o brasileiro criou uma fixação por comissão de frente. Elvira é um dos responsáveis. Muito obrigado por ter arruinado a minha, minha fase adulta, né?
E não é um filme interessante para você mostrar para nenhuma criança, adolescente até que vai, né? E tem a sequência ali dos famosos, do instrumento balançando, o negócio foge até do gênero de terror. Cassandra Peterson, muito obrigado. E teve sequências, ela que apresentou um programa de televisão nos Estados Unidos que fazia uma pequena introdução para filmes de terror trash, né, nos anos 80, que depois foi substituída para um outro programa chamado Up All Night também. Enfim, se você quer aí liberar momentos ali de descobertas que você teve nos anos 90, Elvira é quase uma opção obrigatória. Deu a louca nos monstros. A trama é bem simples, garotinhos que vão lutar contra as personificações de Drácula, o monstro da Lagoa Negra, múmia, lobisomens, tudo dentro do mesmo filme, tudo dentro aí de poucas noites, ou uma noite em questão, adorável, ao mesmo tempo em que não envelheceu se você assistiu nessa época, né, que é mais focada no público infantil. Se você assistir nessa época, assim como o Abracadabra, todo Halloween, você vai querer fazer novas revisões. Porém, eu continuo recomendando. Se você nunca assistiu Deu a Louca nos Monstros e já tem uma certa idade, pode assistir. Eu acho que você vai se divertir também. E traz aquelas fantasias tradicionais, uma grande homenagem aos filmes de monstros dos anos 30, adaptada para um padrão oitentista com a direção do Fred Dekker. Meus Vizinhos São Terror. Agora é o seguinte, eu vou trazer logo 3 filmes em sequência, dirigidos pelo Joey Dante, um dos reis da sessão da tarde. É sobre esse homem, 35, 40 anos, ele tem sua esposa, ele tá meio sem fazer nada em casa, nesse bairro suburbano, até que novos vizinhos se mudam para aquela realidade desse bairro fofoqueiro, né? E ele passa a desconfiar, ele acha que os vizinhos são psicopatas, ele vai passar as suas tardes investigando, atormentando esses vizinhos com a ajuda de alguns vizinhos. Tem o Bruce Dern até no elenco, mas como protagonista, Tom Hanks, Corey Feldman também tá numa pequena ponta. Tom Hanks nesse período, meu período favorito, eu confesso, da filmografia dessa grande lenda de Hollywood, década que ele estava fazendo Quero Ser Grande, Um Dia a Casa Cai, que mais? A Última Festa de Solteiro, só fazia filme bom, só fazia filme adolescente, clássico, e Meus Vizinhos São Terror, é um dos mais divertidos, um terrir dos mais emblemáticos, né, que você vai encontrar, um dos meus favoritos dentro desse subgênero, e o legal são as pequenas reviravoltas que acontecem quase de forma natural, assim como essa construção de bairro, né? Bem simples, muitas cores, o Tom Hanks ali completamente paranoico, Meus Vizinhos São Terror. E não assisti na sessão da tarde, fui assistir no início da minha vida adulta, ou seja, filme um terrir para todas as idades. Gremlins 2, a nova geração. Você pega a trama do primeiro filme que acontece em uma cidade pequena e adapta para uma cidade grande dentro de um prédio corporativo com essas criaturazinhas se multiplicando quase de forma imparável. Nós vamos ter o nosso protagonista lutando em uma nova realidade, em uma nova roupagem aí. Eu gosto muito mais do primeiro filme, ele me decepcionou um pouco. Eu assisti 2 vezes, as 2 vezes no período mais adulto. Essa franquia Gremlins passava tanto na sessão da tarde e no cinema em casa. Se eu não estou enganado, eu conheci no cinema em casa do SBT. Mas e o Joey Dante continua à frente da direção. As criaturas estão mais em seu caráter de fantasia melhores, né, do que no primeiro filme. No primeiro filme elas já são espetaculares, mas nesse filme com mais orçamento disponível acho que funcionou melhor. Na verdade eu não sei se é mais orçamento, vou até fazer uma pesquisa aqui. E Gremlins 2, se você gostou do primeiro filme, você vai querer assistir, mas se você curtiu cada elementozinho que o diretor se utilizou no primeiro filme, talvez você fique com o sentimento, nossa, queria algo um pouquinho melhor. Infelizmente, não foram lançados outros filmes. Gremlins. Da realidade dessa cidade pequena, um pai compra para o seu filho uma criaturazinha não identificada. O dono inicial da criatura explica as 3 regrinhas básicas que você jamais pode quebrá-las. Quais são essas regras? Não colocar o bicho embaixo de uma iluminação muito forte, não tacar água nessa criatura e também jamais alimentá-lo depois da meia-noite. É claro que esse garotão não vai seguir sequer uma dessas regras, resultando numa grande infestação de gremlins por toda a cidade durante exatamente o período natalino, ou seja, obra de conforto natalina dentro do gênero de terror, dentro do gênero de aventura, produção do Steven Spielberg, tem a direção do Joey Dante e o Chris Columbus à frente do roteiro. Tem aquela história que
a trama original não deveria trazer nenhum Gremlin como herói. Seriam todos vilões, e o Steven Spielberg falou pro Joe Dante se não seria legal trazer uma única criaturazinha que ficaria, né, na parte do bem dentro daquele filme, e foi exatamente essa criaturazinha, essa ideia que elevou a qualidade do filme, elevou a sua popularidade. Teve aquela sequência do bar, que é unicamente um alívio cômico, e o Joe Dante fala, né, falou em uma entrevista recente que a cena foi muito difícil de ser concebida, e ele brinca, né, que não significava absolutamente nada para o filme, e de que de alguma forma foi a mais trabalhosa. Uma semana gravando dentro do bar somente com bonecos, ele falou que até o cheiro era horroroso, mas Gremlins, incrível, todo Natal aí você tem que assistir, vai deixar o período mais agradável. Buffy, a caça a vampiros, uma adolescente líder de torcida, descobre que é uma caçadora de vampiros e a contragosto vai tentar eliminar essas criaturas das trevas. O legal é que ela vai mesclar, né? Ela não abre mão de sua carreira como líder de torcida, sua popularidade na escola e sua luta contra vampiros de forma implacável para um filme concebido para a televisão, até que ele tem um bom elenco, Rutger Hauer, Donald Sutherland e o Paul Rubens, uma pequena participação, o nosso querido Pee-wee, e bem nostálgico. Eu gosto mais desse filme do que a série Buffy, a Caça-Vampiros, que é muito mais popular, muito mais amada, com a Sarah Michelle Gellar, embora eu tenha assistido pouquíssimos episódios também. Hoje não envelheceu bem. Se você não conhece Buffy, eu não recomendo que você assista, né? Somente se você gosta muito do gênero de vampiros. Mas para quem cresceu nos anos 90, anos 2000, eu confesso que até hoje eu assisto. É um guilt pleasure aí da minha vida. É um filme ruim, que me diverte, que me dá uma sensação de tranquilidade, de conforto. E aí, um grande elenco. Tem até um camarada que saiu lá daquele Barrados no Baile, que faz par romântico com a Buffy. Enchente. Quem salvará nossos filhos? É um filme de drama, só que o que você vê, ele assustou uma geração inteira. Ele passou primeiro na Globo, depois o SBT comprou os direitos. A primeira vez que eu conheci esse filme foi pelo SBT, várias vezes no cinema em casa. Sempre que passava, ele trazia uma sensação muito ruim em quem assistia, mas ele sempre conseguia reunir a família inteira. Não sei que voodoo que eles utilizaram, que era um filme ali que você não conseguia deixar passar em branco. Você sabia que ele ia te deixar para baixo, porém mesmo assim você assistia com aquele peso na consciência. É a história desse ônibus escolar, né, que está retornando ou indo num acampamento. Acontece uma chuva torrencial, cai, não para mais, enchente, e eles vão lutar por suas vidas. Teoricamente foi baseado numa história real, e dá muito medo assistir esse filme, dá muita dor dos personagens. É uma obra da Austrália, concebida para a televisão, e só é popular aqui no Brasil, só foi popular porque hoje em dia ninguém se lembra, né? Você que esteve nos anos 90 e anos 2000 sabe que foi uma obra gigantesca, todo mundo conhecia, e somente aqui no Brasil. Na Austrália ninguém conhecia, no mundo então muito menos. Se você colocar aí no IMDb você vai ver pouquíssimos votos, ou seja, a Globo de alguma forma, algum curador encontrou esse filme, achou que seria uma boa ideia exibi-lo em rede nacional, e ele pegou ele. Todo mundo adorou. Enchente. Eu quero qualquer dia dar uma nova chance, inclusive assisti-lo dublado, né? Dublado, eu só assisto filme legendado, mas Enchente, eu quero aquela dublagem clássica. Aracnofobia, tô sempre falando sobre esse filme. Uma cidade pequena é atormentada por uma infestação de aranhas. Um médico vai lutar, acabou de chegar na cidade, mas vai ter que lutar contra essas criaturas. Aracnofobia, eu assisti pela primeira vez no SBT durante a noite. Eu acredito que tenha sido no Cine Espetacular, mas foi exibido às tardes, na sessão da tarde. Me coloquem aí nos comentários se você teve a oportunidade de assistir o melhor filme sobre aranhas de todos os tempos, exatamente na sessão da tarde. E eu fiz, né? Citei o Cine Espetacular, eu já fiz vídeo sobre Cine Espetacular, Corujão, Intercine, Supercine. Eu vou deixar a playlist passando em cima antes do número 1, né? Para que você assista o vídeo até o fim, pelo amor de Deus. Quando eu colocar o número 1, eu vou deixar a playlist, e no final também do vídeo eu vou deixar como duas opções. Muitos filmes nostálgicos, Aracnofobia, com Jeff Daniels como protagonista, aranhas destruindo tudo, efeitos especiais espetaculares. Encurralado, já falei várias vezes sobre esse título aqui no canal, um dos filmes mais reprisados da história da Globo,
era exibido em todas as sessões possíveis. É sobre esse camarada que está na estrada em seu carrinho, ultrapassa um caminhoneiro, que ele não sabe que o caminhoneiro é do mal. Nós teremos esse jogo de gato e rato carrinho contra esse grande caminhão. Ele inaugurou um subgênero minúsculo, mas que eu amo, né? Perseguições de carro dentro do terror, road thriller, road horror, a lá perseguição, Black Cadillac preto, o Corrida com o Diabo. Porém o gênero teve seu pontapé inicial lá na década de 50 com The Hitchhiker. Se a gente for mais a fundo, tem o Detour, né, aquele filme noir B, final dos anos 40, início dos anos 50, mas encurralado. Todo mundo que tem mais de 40 anos já assistiu, com certeza. É impossível você não ter assistido. Você não assistiu, você não acompanhava a Globo nas décadas de 80 e 90, e vale a pena. Para quem curte o cinema do Steven Spielberg, aqui onde tudo começou, né? Filme concebido para a televisão. A Morte nos Sonhos. Para definir essa obra, eu falo para vocês, é uma mistura de A Hora do Pesadelo com Indiana Jones, dentro do terror, bastante aventura. É sobre esse jovem, 20 e poucos anos, que tem meio que esse dom. Ele é recrutado pelo governo para participar de um experimento. O que ele não sabe é que há um grande jogo de enganação. Primeiro, né, ninguém fala, mas a busca por evitar pesadelos que o presidente dos Estados Unidos anda tendo, né, em suas belas noites, que não são mais belas. Só que por trás já desse jogo de enganação há uma grande conspiração, e é aí que o nosso personagem central, interpretado por Dennis Quaid, vai tentar se salvar e salvar outras vidas, salvar até mesmo o presidente dos Estados Unidos. Ele é legal por fazer essa separação, né, a realidade tradicional, esse jogo de conspiração, muitas sequências de ação, com o terror desse lado onírico, sequências que não fazem sentido. Tem uma dentro de um trem fabulosa, ótimos efeitos especiais. E então, você quer algo leve, mas adequado para todas as idades, aventura com terror, Morte nos Sonhos, pode assistir. Inclusive para quem ama o Dennis Quaid, né, grande ator aí de Hollywood, nesse período inicial, ele que começou a explodir dentro do cinema no final dos anos 70, aqui já quase aí alcançando o status de estrela. Orca, a baleia assassina. O pessoal viu o sucesso de Tubarão, por que não vamos lançar uma película sobre uma baleia assassina no oceano? Mas nós vamos misturar o oceano com cidade pequena, com esse caçador amoral. O que a gente sabe é que mataram uma prima da baleia. Tô brincando, mataram uma companheira, não sei. Mataram uma baleia e a orca vai buscar vingança. A gente torce pela orca, quer que ela elimine, que a orca é malvada, ela destrói a cidade. O caçador é a última coisa que ela vai atingir, até que ele peça meio que trégua, paz à baleia. Inicia na cidade e vai até o meio do oceano, nessa batalha interminável. Um daqueles raros filmes que a gente torce pelo vilão. Vilão não, que o vilão é esse caçador aí atroz. Bem legal, embora tenha algumas cenas super desconfortáveis. Você vai querer assistir uma vez na vida e olhe lá. Eu assisti recentemente, faz 1 ano ou 2. Eu estava achando que era a primeira vez que estava assistindo. Conforme chegou na metade do filme, eu falei, opa, já assisti esse filme antes, lá na sessão da tarde, eu não lembrava, devia ter uns 6, 7 anos. Então, Orca aí, uma vez na vida, tá muito bom, né? Filme com animais, tem que ter animais eliminando todo mundo, animais não podem sofrer. O Enigma de Outro Mundo. Esse é o seguinte, pelas minhas pesquisas, ele foi exibido uma vez na sessão da tarde, eu não acredito. Eu até pesquisei por chamadas, não encontrei nada, então eu deixo inclusive a pergunta para vocês. Alguém viu The Thing, em seu título original, Enigma de Outro Mundo, sendo exibido na sessão da tarde? Porque é um filme muito violento, é muito gráfico para passar durante a tarde. Existe uma lenda na sessão da tarde que passava filmes super ultra violentos, é mentira, né? Passava terror ali com vários cortes. E o Enigma de Outro Mundo, eu citei até que filmes que você cortava e conseguia exibir durante a tarde, não tem como, né? Se você vai cortar o Enigma de Outro Mundo, você vai cortar metade do filme. Mas enfim, é a história. Na Antártida, esse grupo de cientistas vai se deparar com um cachorro que sobrevive, né, uma queda de um helicóptero, que eles não sabem que tem um parasita alienígena dentro do cachorro, que vai meio que eliminar um por um desses
pobres homens, né? Não tem uma mulher no filme. Tem uma mulher? Não lembro. Não deu uma mulher no filme. Somente homens. Kurt Russell como protagonista. Um dos melhores filmes que eu vi na vida. Um dos filmes mais atmosféricos que você vai encontrar. A direção do John Carpenter em uma época que não tinha preguiça. Era efeitos práticos. Foi filmado dentro de um frigorífico gigantesco para dar frio aos atores realmente. Então, clássico. Comentem aí por onde você assistiu O Enigma de Outro Mundo. Eu assisti somente na minha fase adulta, já na Netflix, lá para 2012, 2013, e me surgiu a pergunta, como que eu não vi isso antes? Como que ninguém passava essa pérola? Eu que amo tanto a filmografia do Carpenter, principalmente essa fase com Kurt Russell, né? Desde Fuga de Nova York até Os Aventureiros do Bairro Proibido. Encerro o vídeo de hoje com Tubarão, o filme mais reprisado, mais nostálgico a ser exibido de terror na sessão da tarde. E acho que, para falar a verdade, qualquer gênero, né, de Tubarão ao lado de Curtindo a Vida Doidado, é sobre um grande tubarão branco que passa a aterrorizar uma pequena cidade. Sheriff Broad, interpretada por Roy Scheider, vai tentar parar o bicho. Sem a ajuda do prefeito político não serve para nada. E toda essa batalha inicia na praia, termina no meio do oceano, a la Orca, né? Só que dessa vez a gente torce pelo Sheriff Broad. É impossível não torcer pelo Roy Scheider, completamente paranoico. Eu tava sempre passando na sessão da tarde, anualmente, eu não consegui nem registrar a quantidade de vezes que passou. É impossível uma tela inteira só para colocar as datas. E o pior é o seguinte, o pior não, o melhor é porque eles não passavam apenas uma vez por ano Tubarão. Eles passavam Tubarão 3, Tubarão 4. A minha única dúvida é se eles exibiram Tubarão 2 na sessão da tarde. Acho que era um pouquinho mais violento. Eu não consigo aí, eu não me recordo pelo menos. Aí nós vamos ter que pesquisar. Mas Tubarão Jaws, em seu título original, assistam Steven Spielberg no filme que alavancou de fato a sua carreira. Infelizmente o Spielberg, eu queria vê-lo mais dentro do gênero de terror, fez pouquíssimos filmes. Tubarão, o melhor deles. Mais uma maratona que se encerra ao lado, dentro do mesmo tema. Em cima, Corujão, filmes que passavam nesta sessão. Embaixo, no Intercine, que eu liberei essa semana mesmo. Continue assistindo e maratonando terror de Hopper.